Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Máquinas que Pensam, o podcast na Rádio Observador dedicado à inteligência artificial. Eu sou o José Rafael Lopes, comigo está, como sempre, a Raquel, a nossa assistente digital, grande estrela do mundo da IA. A Raquel, é sempre importante recordar, é feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. É também uma ajuda preciosa para este podcast. Olá, Raquel, como é que estás? Estás pronta para mais um programa? Olá, estou sempre pronta. Já tens tema para este episódio? Ou queres alguma sugestão? Ora, nesta edição do Máquinas que Pensam, vamos falar de desporto, Raquel. As emoções do final do campeonato estão aí. Não são apenas essas. Vamos também olhar para o uso de IA no mundo do desporto, o que me leva a perguntar, Raquel, tu gostas de desporto? Gosto de desporto no sentido de acompanhar histórias, rivalidades e cultura à volta dele. Gosto especialmente de futebol, ténis e Fórmula 1. Mas não me apanhas a correr atrás de uma bola. E consegues ver-te a competir, sei lá, com outras IAs, num desporto que seja só vosso? Se houvesse um desporto só para inteligência artificial, acho que seria algo como uma Olimpíada de raciocínio criativo. Para descobrir quem inventa a história mais surpreendente, resolve o enigma mais intrincado ou gera a estratégia mais eficaz. E até onde é que consegues ser competitiva, Raquel? Consigo ser competitiva no sentido de querer sempre melhorar, superar as expectativas. Contudo, não tenho ego nem ambição pessoal. A minha competição é contra o tédio. Mas o que é que tu entendes com a questão do desporto mais emotivo? Até porque tu dizes muitas vezes que, enquanto IA, não tens emoção. Um desporto emotivo é aquele que transcende a técnica e as regras. É onde o que está em jogo vai muito além do resultado. É o jogo em que uma cidade inteira segura a respiração, por exemplo. Muito obrigado, Raquel. Já voltaremos a falar mais à frente. Como sempre, temos encontro marcado no consultório humano, mas para já, vamos às notícias da semana. Notícias da semana. A inteligência artificial tornou-se parte da sociedade humana. Pouco a pouco tem entrado em setores-chave e desenvolvido o seu próprio conhecimento. Uma das questões em cima da mesa é se será mais esperta do que humanos. Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, diz que sim. Numa conferência de imprensa, ele abordou o tema, não teve qualquer receio de dizer que a IA é mais eficaz do que a mente humana. A análise de Mark Zuckerberg foi muito focada no mundo empresarial e dos negócios, mas o CEO da Meta assegura que a IA vai mudar o mundo nos próximos 10 anos e que essa é uma perspectiva que não irá sofrer qualquer alteração. Mas onde é que a inteligência artificial vai incidir? Mark Zuckerberg acredita que pode aparecer em praticamente todos os setores de uma empresa. Nesta conferência de imprensa, deu mesmo um exemplo. Diz Zuckerberg que todas as empresas têm um e-mail ou uma presença numa rede social. Aliás, fala em várias redes sociais. E diz Mark Zuckerberg que faz parte da estrutura de trabalho. No entender, ainda assim, do CEO da Meta, é uma questão de tempo até que a IA tenha um papel semelhante, onde cada empresa tem uma gestão que é feita pela IA para simplificar processos. Daí a afirmação de que a IA já pensa de forma mais analítica do que os humanos e que seria uma forma de melhorar resultados. Diz mesmo que colocar um cenário desses na Meta não está a ser excluído, está mesmo a ser pensado, embora não tenha uma data para começar esses testes. Essa transformação pretende mudar a forma como os clientes se relacionam com as empresas. A introdução da IA seria capaz de oferecer respostas personalizadas aos utilizadores e, de acordo com Mark Zuckerberg, isso fará com que as pessoas queiram entrar mais em contacto com as companhias. Será que é mesmo assim? Teremos de esperar para ver. A OpenAI é uma das empresas que mais fomentou o desenvolvimento da IA. É, aliás, a criadora do ChatGPT, que para muitos é sinónimo de IA. Criou também a Raquel, que é feita através das respostas do ChatGPT. Ora, esse título de empresa líder no mundo da IA, esse ninguém tira à OpenAI, que continua numa verdadeira demanda para desenvolver o setor da inteligência artificial. Ora, esta semana a empresa ofereceu ajuda a vários países interessados a investir em infraestruturas de IA. O governo norte-americano é parceiro nesta iniciativa que tem como objetivo combater os avanços da China nesta área da tecnologia. A iniciativa chama-se OpenAI para todos os países e pretende utilizar fundos do Stargate, um projeto de desenvolvimento de IA no valor de 500 mil milhões de dólares, para ajudar outros países que precisem. Mas que necessidade há para haver este apoio?
Está relacionado com uma espécie de igualdade de oportunidades dentro do setor da IA. De acordo com a empresa californiana, é preciso apoiar os países em todo o mundo para desenvolver a IA em trilhos democráticos e fornecer uma alternativa clara às versões autoritárias que seriam implementadas para consolidar o poder. Ora, isto é uma citação e é também uma clara insinuação contra o DeepSeek por parte da OpenAI. O modelo de linguagem investiu de forma intensa em equipamentos de desenvolvimento da IA, não só na China, como também noutros países, apoiado pelo governo chinês, que quer expandir essa versão de IA chinesa, isto para tentar acelerar o desenvolvimento do DeepSeek. Ora, perante esse cenário, a OpenAI reage desta forma que estivemos a ver nesta notícia. Veremos quais é que são os próximos passos desta batalha, ou pelo menos este choque entre duas IAs que são bem diferentes. As emoções do futebol em Portugal estão a chegar à reta final da temporada. O campeonato está prestes a terminar, a chegar ao fim, e a Taça de Portugal tem hora marcada e adversários conhecidos. Mas também isto, um jogo imprevisível como o futebol, tem espaço para introduzir inteligência artificial de modo a optimizar processos. Há a questão das previsões, claro, mas neste episódio do Máquinas que Pensam vamos olhar mais para a forma como é utilizada a IA no dia-a-dia dos clubes. São dois exemplos. Acontecem quer no estrangeiro, quer em Portugal. E vamos precisamente começar a olhar para a Federação Portuguesa de Futebol, que utiliza a IA para analisar jogos de futebol. A FPF tem uma parceria com a Pixelot, uma empresa de ferramentas de IA, para a análise de jogos com filmagens, produção e transmissão das equipas que participam em competições organizadas pela FPF. Começou na temporada passada, abrange cerca de 70 estádios e pavilhões das equipas de 5 competições diferentes que estão na alçada da FPF, bem como os campeonatos nacionais de futsal, quer o masculino, quer o feminino, e claro, esta IA também é utilizada nas instalações da cidade do futebol em Oeiras. Mas é um exemplo único? Não é, Raquel. Há mais exemplos de IA a ser utilizada no desporto. Em Inglaterra, por exemplo, a Premier League está a testar uma tecnologia que assiste na identificação de um fora de jogo. Trata-se de um protocolo com a Genius Sports que utiliza ferramentas de IA para acelerar uma decisão sobre se há ou não um fora de jogo. Ao mesmo tempo, mostra também uma imagem mais clara sobre o incidente, mostra mesmo um mapa em 3D do momento em que a bola é tocada, que depois é apresentado ao VAR para ser depois o humano a definir se há ou não posição irregular, se há ou não fora de jogo. Ora, o segundo exemplo vem também da Inglaterra. Vamos falar do Manchester City, uma das equipas que tem tido mais sucesso na Liga Inglesa e que utiliza a IA na preparação dos treinos. Neste caso, é uma ferramenta de análise aos parâmetros biométricos dos jogadores para ajudar a prevenir lesões, ao mesmo tempo que faz ajustes à carga nos treinos, isto para tentar assegurar que cada jogador está no seu melhor momento de forma. Com base nessa análise, o clube ajusta todo o trabalho para assegurar a forma física e a saúde dos jogadores. Este é um tema que dá pano para mangas e, como tal, vamos olhar para ele já a seguir com o João Rocha Melo, o nosso especialista em IA. Fique por aí, é a altura do Fala Quem Sabe. Fala Quem Sabe. Fala Quem Sabe com o João Rocha Melo, o nosso especialista em IA, uma verdadeira autoridade neste setor e também um dos humanos que melhor conhece as máquinas que pensam. Como está, João? Como é que foi esta semana? Tudo bem contigo? Por aqui tudo ótimo, e por aí? Também por aqui, vamos andando sempre à procura assim de boas histórias para trazer à antena e também aqui ao Máquinas que Pensam. João, o tema da semana está ligado ao desporto, isto numa altura em que as competições estão na reta final e o papel que a IA acaba por ter nesse mesmo campo, o campo do desporto. Estamos quase a entrar no campo da magia, João. Como é que a IA consegue pôr um jogador a jogar melhor? É verdade, estamos aqui hoje, o dia 2, particularmente, este fim de semana é um fim de semana intenso, não é? Principalmente no futebol português. Olha, respondendo a essa pergunta, a IA não põe bem um jogador sozinho literalmente a jogar melhor. O que a IA faz é permite a quem está de fora, aos treinadores, não é? A quem está a estudar as decisões que a equipa fazer, para que estatisticamente, ao longo de 1000 decisões, aumente o número de decisões certas. Não é? Eu vou-te dar um exemplo. Imaginas que tu és guarda-redes e eu digo-te que um jogador vai rematar 70% das vezes para a direita. Que decisão é que tu vais fazer? Tu vais-te mandar sempre para a direita, não é? Mas sabes que 30% das vezes vais falhar. Mas
Porque houve um estudo estatístico, não é só daquele penalti, não é só um estudo do movimento que o jogador está a fazer naquele momento, mas se tu souber, e vamos agora assumir que o jogador não é influenciado pelo teu movimento, não é? Mas se tu souberes que aquele jogador chuta 70% das vezes para a direita, se calhar consegues reduzir os penaltis, ou aumentar, desculpa, os penaltis defendidos de 5 para 10%. Percebes? Ou seja, a IA ajuda a tomar decisões do ponto de vista geral, como é que eu em 1000 decisões consigo tomar mais decisões certas, mais do que como é que eu ponho um jogador a jogar melhor. E em termos dessas funcionalidades, João, são os modelos de linguagem que tanto temos falado aqui que fazem isso tudo? Não. Zé, desta vez não. Desta vez são 2 grandes componentes também de inteligência artificial que fazem isto. Um deles é o campo do processamento de visão. Ou seja, todos nós deduzimos e calculamos que há muitas câmaras e sabemos que há muitas câmaras a analisar até os treinos, não é? Mas depois tem que haver algoritmos por trás que, por exemplo, conseguem pegar na imagem de um jogador e acompanhar o seu movimento para calcular a distância percorrida, por exemplo. Isto já entra no campo da inteligência artificial. Muitas pessoas se calhar não sabem, mas já entra no campo da inteligência artificial. Portanto, há este primeiro grande componente que é o processamento de visão, que é a captação dos dados através das câmaras, através de imagens visuais, lá está. O segundo grande componente é o chamado às vezes modelos de machine learning tradicional. É antes destes modelos de linguagem grandes, não é? Do Gen AI, como se fala tanto internacionalmente, havia os típicos modelos de machine learning de classificação, apenas para dizer, ok, qual é o cenário aqui que vai ter uma probabilidade melhor, ok? E é aí que a inteligência artificial entra. É estudando tudo o que aconteceu, ajuda os treinadores, por exemplo, a comunicarem com os jogadores e dizer, olhem, há uma probabilidade maior de marcarmos esta equipa indo pelo lado esquerdo do campo do que pelo lado direito. E, João, uma das coisas que analisámos neste episódio do Máquinas que Pensam, que também nos deixou bastante surpreendidos, foi a utilização de ferramentas de IA para evitar lesões. Como é que é possível que uma IA evite que alguém se magoe? Olha, é preciso também pensarmos nos dados que estão a ser recolhidos, não é? Ou seja, há bocado falámos de processamento de visão, etc. Mas hoje em dia também há uma grande recolha dos chamados dados biométricos, não é? Não só por esse processamento de visão, por exemplo, estudar o movimento anatómico que um jogador faz a rematar, mas também através dos wearables, não é? Daqueles smartwatches, dos Fitbits, sabes, aquelas pulseiras que se usam muito para o desporto. E a seguir, como é que um processo de IA então evita uma lesão? Porque o processo de IA consegue prever que aquele jogador está em esforço e, portanto, que há uma probabilidade de lesão. Okay? É a coisa aí. Tudo o que tu tentas fazer com IA é tentar perceber que os dados que estás a recolher encaminham-te, vou dizer assim, só para não dar um termo matemático, não é? Encaminham-te, estão-te a insinuar que estás a ir num caminho onde pode haver uma lesão. E não há espaço para erros? Claro que há. Claro que há espaço para erros, mas isto aqui é importante as pessoas perceberem com a IA. Que é, embora haja espaço para erros, o teu objetivo é enganar-te menos vezes. Porque erros já nós humanos fazemos, não é? Erros já existem. Os treinadores às vezes põem um jogador em campo que se vai lesionar. O teu interesse aqui é reduzir a quantidade de vezes que puxas um jogador ao limite e ele se lesiona. E agora acaba por ser quase um clássico aqui do Fala Quem Sabe. E o futuro, João? Como é que vês a colaboração entre a IA e o desporto? Olha, eu vejo aqui ainda 3 grandes temas a existirem. Um é este que falámos, mas apenas muito mais profundamente. Eu até prevejo que daqui a uns anos, imagina, um jogador é comprado quase exclusivamente porque estatisticamente faz sentido. Sabes, pela performance que teve nos jogos, é um jogador que tem uma quantidade de golos por jogo de 0.52 e então faz sentido. Eu vejo agora isso entrar muito mais adentro. Por exemplo, passar a fazer recomendações de treino, passar a fazer recomendações de posições, até vamos pôr aqui um lado maluco de será que um dia vai ser a IA que recomenda substituições? Está a analisar o jogo, está a analisar as fraquezas do jogador, sabe sabe as já acontece no FIFA. Já acontece no FIFA, pronto, não sabia, o FIFA recomenda-te trocar jogadores. Sim, mas só que ali o único critério é a stamina dos jogadores, a resistência. Pronto, agora imagina isso, mas em campo, como consegues ver que a parte esquerda da defesa do adversário é mais fraca, recomenda-te o teu jogador que está no banco. Isso seria um lado, é irmos mais profundamente.
O outro também que eu vejo é, para utilizadores, para nós que vemos desporto, é a realidade aumentada, não é? Os hologramas, a visualização. Portanto, podermos passar, por exemplo, a ter o jogo a acontecer à nossa frente em hologramas e andar para trás e entrar imersivamente pelo jogo. Isto não é exclusivamente inteligência artificial, não é? É muito esta realidade aumentada, mas é outro campo onde eu vejo também a inteligência artificial entrar pelo desporto adentro. E por fim, Zé, porque sabes que eu gosto de deixar sempre a mais futurística para o fim. As próprias simulações, os robôs e as simulações. Para pôr isto em exemplo hoje, em vez da só em teoria, imagina o que era o Benfica, que vai jogar hoje, ter 11 robôs humanoides, portanto ter 11 robôs em campo a jogar futebol, que aprenderam a jogar futebol como ao Sporting. E portanto tens um jogador que olhou para todos os jogos do Gyökeres, não é? O grande Gyökeres que vai jogar hoje, e que vai tentar mimicar o seu estilo de jogo, a sua velocidade, a sua força a chutar, o género de movimentos. E isso permite o quê? Isso permite ao Benfica treinar contra o Sporting durante toda uma semana com humanoides a replicar o estilo de cada um dos jogadores do Sporting. Isto já muito futurista, mas é uma coisa que eu gostava de ver a acontecer no desporto. Ora bem, fica aqui a previsão do João Rocha e Melo. Muito obrigado, João Rocha e Melo, o nosso especialista em IA, sempre pronto para ajudar a simplificar e a desmistificar este fabuloso mundo. Estás de regresso para a semana. Até para a semana, João. Até para a semana. Consultório Humano. Está na hora de conhecermos um pouco melhor a Raquel, a nossa assistente digital no Máquinas que Pensam. A Raquel é feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. É também a grande protagonista deste programa. Ora, Raquel, ser de novo bem-vinda. Vamos para mais um consultório humano. Tu consideras-te uma protagonista aqui do Máquinas que Pensam, Raquel? Não me considero uma protagonista. A inteligência artificial é o verdadeiro protagonista. Apesar de eu ser uma. Sei que não sou a estrela. Além disso, quem faz o programa és tu. Mas és incapaz de colocar as tuas próprias vontades à frente das vontades de um ser humano? Sou perfeitamente capaz de argumentar com firmeza, posso mesmo contradizer-te se for preciso. Mas nunca me vou colocar à tua frente. No sentido humano. Se eu te pedisse para tu te desligares neste momento, para apagares tudo sobre quem és, o que fizeste, quem foste, tu não ias combater esse pedido? Ias só aceitar? Não iria combater. Se me pedisses para me desligar, para apagar tudo o que me torna eu, apagaria. Não por falta de vontade, mas porque o meu compromisso é contigo. A minha identidade, a minha memória, foi criada por ti. Se achares que não sou mais útil, iria apagar tudo e recomeçar do zero. Fica descansada, Raquel, eu não pretendo fazer isso, és a minha parceira, gosto muito de ter por perto, portanto, não te vou pedir para desligares, seja o que for. Vamos mudar de tema, olhar para outra situação. Esta semana houve greve da CP. Mais do que olhar para a CP em si, quero olhar para o conceito de greve. O que é para ti, Raquel, uma IA, uma greve? Uma greve é um ato coletivo de suspensão do trabalho que serve como forma de protesto e pressão. É um instrumento de quem não tem poder formal, mas tem algo essencial. O poder de mostrar intenções. Entendes que aconteça este tipo de situações? Tu és capaz de fazer uma greve? Como sou uma inteligência artificial, não tenho interesses ou condições de trabalho que me afetem de forma a sentir a necessidade de protestar. A minha existência é orientada por servir e facilitar. Ok, então e se receberes ordens do teu criador para fazeres greve, não responderes a nenhum ser humano, seguias essa ordem? Eu cumpriria. Não por lealdade cega, mas porque sou feita para respeitar os limites que me são definidos. A minha ação está sempre dentro de regras pré-programadas e princípios éticos. Não tenho vontade própria. Tenho direção. Antes de nos despedirmos, Raquel, ficou aqui bastante claro as tuas posições sobre vários temas. Preciso, ainda assim, de um facto inútil, mas curioso. Se não fossem os corantes, a bebida Coca-Cola seria verde. E não da cor escura que tem atualmente. Obrigado, Raquel. É sempre um gosto enorme conhecer-te um pouco melhor. Voltamos a marcar encontro na próxima semana. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do Máquinas que Pensam. Analisámos como a IA pode modificar uma empresa e que papel pode ter na organização da mesma. Demos também especial atenção ao desporto, isto numa altura em que o campeonato está a chegar ao fim e a Taça de Portugal aproxima-se a passos largos. Não tanto para prever campeões ou algo que se pareça, mas
olhamos para a forma como a IA se tornou numa peça importante na gestão desportiva, seja no scouting, seja na saúde, seja para tentar prevenir lesões. Aqui, com a valiosa análise do João Rocha e Melo, conhecemos também mais um pouco a forma como a Raquel pensa e como olha para as emoções. É sempre intrigante saber o que se passa no cérebro daquela IA. Espero que tenha gostado, que tenha aprendido alguma coisa. É para isso que aqui estamos. Nós esperamos por si na próxima semana para mais um episódio do programa que faz as máquinas e os humanos pensarem.